essa turma está de parabéns, essa juventude está de parabéns aí, o interesse que estão tendo para com o nosso curso. Entendeu? Entendeu, Rick? É tanto que, Tiago, eu vou fazer essa... Olha, professor, o que é que eu faço? Porque eu disse, olha, vamos dar um tempo, vem a Semana Santa aí, depois da Semana Santa eu vou conversar. Ele disse, professor, eu consigo até o 11 para a gente ir. Eu disse, não é assim, entendeu? Fazer uma visita, né? Eu consigo até o 11. Eu disse, professor, agora eu quero fazer tudinho pelo SIGA, né? O aluno fazer a inscrição dele pelo SIGA. Se tiver muito aluno, a gente faz 2 dias, porque você sabe que não pode ter muita gente, fica difícil de explicar. Quando eu fui lá, eu, no mínimo, no máximo, tinha assim, uns 8 alunos, parece, não foi, Tiago? Foi, acho que deu na média de 8 alunos, de 8 a 10 alunos no máximo. 8 a 10 alunos. Se for muito, não dá, entendeu? Fica chato, fica ruim, né? Entendeu? Porque é uma visita que foi bem interessante. Foi bem interessante, que foi uma visita que você se deslocava em cada setor. Eles acharam interessante o setor de custo, entendeu? Falaram com a professora de custo, certo? Porque uma coisa é bem importante a gente falar. Olha, gente, eu não estou reclamando do nosso curso, mas uma palestra de um cara, de um professor, vamos chamar de professor porque é professor. Todo contador, bom contador, ele dá aula. Ele dá aula, nem que seja para o dono da empresa, ele explica tudo isso, aquilo, outro. Ele faz com que aquela pessoa que não tem conhecimento tenha conhecimento, certo? Isso vocês não vão encontrar, é muito difícil. Vocês não vão encontrar dentro da nossa academia. É muito difícil. Por que é difícil? Porque o caminho do professor, ou ele trabalha ou ele estuda. Está entendendo? Principalmente o professor que quer ser pesquisador, isso, aquilo, outro, tudo. Pronto. Então, uma palestra daquela que vocês tiveram ontem à noite, que estava cheio o auditório, foi muito bonito, tudo. Uma palestra daquela é um profissional que vive dentro da área específica. Porque viver dentro da área específica não é fácil. Como é? Primeiro, olha, o professor da universidade não pode ter emprego fora. Já começa a confusão daí. Tá entendendo? Aí, qual é o conhecimento que ele vai ter sem emprego? Sem ter trabalhado? Vocês, por exemplo. Todo mundo quer fazer mestrado, quer fazer doutorado, quer sair da graduação e ir para o mestrado, para doutorado. A maioria, né? Vamos dizer a maioria. Tem outros que querem a situação financeira não dá, já passou muito tempo sem trabalhar. E o máximo que vai fazer é terminar o curso e cair num campo trabalhando, né? Mas de repente se transforma como aquele palestrante. Aquele menino foi um exemplo. Ele foi meu aluno, ele foi um exemplo. Entendeu? Ele não é um professor. O que foi ele transmitiu ali? Certo? Ele transmitiu ali coisas que você não vai conseguir. E ele ainda disse, olha, se eu tivesse uma semana, eu ensinava você a entrar no sistema, fazer isso, aquilo, outro, tudo. Onde é que a gente vai ter essa prática, pelo amor de Deus, no nosso curso? Está entendendo? Onde é que nós vamos ter uma prática dessa no nosso curso? Jamais. Não dá. É verdade, Marcelo. Inclusive, eu estava depois dessa fala dele, né? A gente pensou em convidar para fazer um mini curso, mas antes do período de imposto de renda, porque eu disse, até uma semana começando, e sendo uma sexta-feira, ainda dá para chamar. Mas para quem está no dia a dia, a época do imposto de renda é uma época muito corrida. A gente sabe, né, Marcelo? A gente sabe mesmo. Não dá, não, cara. Não dá. Tem um calendário a cumprir.
Isso, mas vamos em 9h15, eu acho que a gente já vai dar andamento, né? Porque nós temos também outras atividades, e o professor Tiago também deve ter seu horário, né? Todos temos horário, então vamos dar andamento, né? Para a palestra de hoje. Bora, bora. Como tem vários alunos, professor Tiago, da disciplina de contabilidade para terceiro setor, né? Eles têm todo o interesse, né, em aprender, e alguns deles, deixa eu abrir aqui, agradecer isso. Então, vou dar bom dia mais uma vez a todos e todas. Eu quero começar agradecendo, né, a disponibilidade do professor Tiago Henrique de estar aqui conosco, de ter aceito esse convite. Agradecer ao professor Marcelo por ser o debatedor e por ter intermediado, né, essa palestra, né, e por já estar assumindo o compromisso de levar os alunos para uma visita técnica, de ser possível, né, para ter nada como a prática, né, como a professora Marcela estava comentando. Bem, e aí, então, eu queria apresentar o professor Tiago Henriques, que ele é contador, né? Ele é professor da Unesp, né? E também especialista, também é professor na área de pós-graduação, né? Bem, o professor Marcelo, que é o nosso debatedor, vocês já sabem, né? Ele é mestre em Ciências Contábeis e professor da UFPB, né? Aqui da casa, né? Então, agradeço também a todos vocês que estão aqui presentes esta manhã, né? Um sábado, justamente buscando o conhecimento, né? O conhecimento de quem, como o professor Marcelo frisou bem, está no dia a dia, né? Está à frente, tem toda uma experiência, né, que pode transmitir para a gente, né? Então, o professor Tiago está com a palavra, de ser complementar o seu currículo. Obrigado. Primeiro, dizer que é uma honra estar aqui participando desse momento com vocês. O professor Marcelo, eu tive a honra de ser meu professor e coordenador de curso, enquanto eu estudante de graduação de Ciências Contábeis, e também na minha pós-gestão de auditoria pública, né? Eu hoje sou graduado em Ciências Contábeis, em Direito, e a minha pós é em Gestão de Auditoria Pública, né? E a gente atua na contabilidade desde cedo. Eu comecei muito cedo a minha vida profissional, e nessa experiência toda que você fosse falar que a gente ia passar a palestra toda só falando disso, mas dentro dessa realidade do terceiro setor, dessas constituições de personalidades jurídicas, eu passei por experiências tanto na área pública quanto na área privada em relação ao terceiro setor. Meu primeiro contato foi numa fundação religiosa, a São Padre Pio de Petrelcina, que ela tem várias ações assistenciais voltadas para a população, onde o poder público se utiliza, né, que já é a finalidade do terceiro setor, desses serviços. Então, atividades como pastoral de rua, levar alimentos e vestimenta para moradores de rua, acolhimento de mães que eram moradores de rua que estavam grávidas ou com filhos, idosos. Então, a Fundação foi ampliando o seu leque de atuação e de atividades, e no momento inicial de constituição, enquanto fundação e depois enquanto OCIP, a gente participou do processo. Depois eu passei pelo governo do estado da Paraíba, atuando na Fundação da Criança e do Adolescente Maria Alice de Almeida, que é a antiga FEBEMA, onde ficam os adolescentes em conflitos com a lei. Saindo de lá, passei pela Fundação de Ação Comunitária, que é mais antiga um pouquinho. Lembra que tinha um programa do governo do estado que era o Pão e o Leite, que se entregava às pessoas carentes de vulnerabilidade social e financeira. Ela já está extinta, foi extinta agora em 2015, e as atuações delas ficaram voltadas com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Passei na área pública, por último, no Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, o IFAEP, que cuida do patrimônio cultural, seja ele patrimonial ou imaterial aqui do Estado da Paraíba. E desde 2022, que eu vim aqui para a Fundação Napoleão Laureano, que é uma fundação que tem o mistério de atuar com a saúde, principalmente voltada para pacientes oncológicos. No estado da Paraíba é a maior referência em relação ao atendimento, ao cuidado com a saúde, e no poder público, assim como em outros estados, por não ter no seu equipamento a capacidade de ter um hospital próprio voltado para a oncologia, se utiliza das fundações para poder ter essa participação. E no ensino, em 2012 eu comecei como professor, a convite do meu ex-coordenador e grande amigo, professor Marcelo,
Em 2014, eu assumi a coordenação lá no Uniesp e estou lá na coordenação de gestão financeira, ciências contábeis, presencial, ciências contábeis, gestão financeira e gestão pública EAD, e nas pós-graduações de gestão pública, de ciências contábeis e gestão financeira, lá daquela instituição. Dito isto, vamos para o que interessa, né, professora Vitória? Professor Marcelo, fica à disposição como é que vai ser esse processo. Eu tenho só uma curiosidade, são alunos do curso de Ciências Contábeis, tem mais curso, como é que é o perfil da turma que está aqui? Olha, basicamente são alunos de ciências contábeis, alguns estudam contabilidade para terceiro setor, outros métodos, mas são... E nós temos alguns alunos de línguas estrangeiras aplicadas às negociações internacionais. Ah, bacana. Que são alunos eles são parte do projeto de extensão Contemp, né? E eles são muito interessados em essas temáticas, mas eles são parte da equipe, né? Que é Thales, e também está a Leandra, né? Também aqui nós temos a Águida, mas nesse momento ainda não está. Mas eles são sim, então também temos esses alunos aí, que tem um leque de atuação muito grande, né? Enquanto contador, no âmbito de atuação mais delimitado, eles não, eles têm um campo de atuação muito grande, então tem muito interesse nisso. Bacana, bacana. Então, ciências contábeis e ciências internacionais. Relações internacionais. Um bate-papo assim, eu vou dizer assim, eu vou esclarecer tudo. Eu acredito que aqui a maioria são contadores, sabe? E eu não sei se você já tinha entrado, mas eu estava conversando com a professora Vitória sobre a visita que nós fizemos, que foi repercutida muito bem. Eu vi você falando. Pronto. Então, a professora Carla Capius, a própria professora Vitória mesmo, e teve um professor lá que me falou, eu não estou lembrado aqui na hora, não sei se foi o Coelho, me falou, mas Marcelo, como foi, não sei o que, o aluno ficou impressionado com sua exposição, porque a sua exposição foi excelente, certo? Eu não sei se é porque foi uma exposição teórica para mostrando na hora, foi excelente. Então, você está vendo que o perfil, todos eles são perfis, é um perfil de pessoas que querem conhecer a parte prática, sim, conhecer as coisas, pode ficar à vontade. Então tá ok. Então estou livre, né? Mas eu deixo à vontade também, professor Marcelo, professor Vitória e demais alunos, qualquer momento que quiser tirar, se achou que tem um ponto que precisa de um melhor detalhamento, alguma coisa, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. Né? Até porque é interessante essa interação, né? Então, assim, eu acredito, gente, que para falar de terceiro setor, primeiro a gente tem que entender a grande diferença da concepção entre pessoa física e pessoa jurídica, né? As pessoas físicas são as pessoas naturais que têm a sua personalidade enquanto indivíduo através do cadastramento único, né, do CPF, pessoa física. E as pessoas jurídicas, como vocês bem sabem, a partir do momento que eu quero, enquanto sair da minha realidade individual e de forma conjunta ou de forma individual atuar como pessoa jurídica, eu vou me constituir dessa personalidade através da apertura daquela empresa, do CNPJ. E aí, dentro dessa realidade, no nosso direito, a gente tem a opção de você ter a criação do CNPJ, seja para empresas privadas, empresas públicas, e dentro dessa realidade de empresas privadas e empresas públicas, você pode ter empresas com fins lucrativos e empresas que não vão ter fins lucrativos, né? Até quando a gente fecha o balanço, não dá lucro ou prejuízo, vai dar superávit ou déficit, assim como ocorre na administração pública. E aí eu vou falar um pouquinho, só uma pincelada introdutória na parte do terceiro setor dentro da administração pública, para entrar na realidade, que eu acho que a gente vai avançar bastante em detalhamento, na realidade do terceiro setor dentro da área privada. Na área pública, nós temos diversos modelos de terceiro setor. Então, por exemplo, nós vamos ter as fundações, os estatutos, as autarquias, né? Então, se você pegar, por exemplo, o Detran, ela é uma autarquia. Então, ela é da administração indireta e ela também não tem, logicamente, por ser órgão público, não tem fins lucrativos, mas também para o terceiro setor. Eu vou pegar fundações como a Fundação, a Fundac, a FUNESC, que é a Fundação de Cultura, que organiza aqueles eventos no espaço cultural, no município, a FUNJOP, né? De instituto,
nós temos a nível nacional o IBGE, temos a nível local o IFAEP, e aí, qual é a grande diferença na administração pública de um órgão terceiro setor e é ligado à administração direta e indireta? É o seguinte, quando eu tenho na administração pública, uma organização, eu vou ter duas divisões básicas, que é a administração direta e a administração indireta. Em conceito amplo, a administração direta é aquela onde o poder público, o chefe do poder executivo naquela esfera, seja federal, estadual, municipal, né, o presidente da República, o governador do estado ou prefeito, respectivamente, ele vai atuar de forma direta. Exemplo de organização direta na administração pública, Secretaria de Segurança Pública, ela é uma organização direta. Secretaria de Saúde, direto. Educação, direto. Porque a atividade, a tomada de decisão do gestor, ela vai diretamente naquele atendimento público. Na administração pública, quando eu tenho alguma situação que ela é mais ampla, que ela é mais detalhada, que ela é mais específica, geralmente, por ter essa característica, ela é criada de forma especial, vinculada, atrelada à administração direta, que seria a administração indireta. Então, por exemplo, na administração estadual, nós temos a Secretaria de Segurança Pública e nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Social. Quando você vê a criação da FUNDAC, que é a Secretaria de Fundação que cuida, né, os adolescentes em conflitos com a lei, ou seja, as pessoas de menor que cometem delitos, atos infracionais, para ser mais preciso, ela foi criada especialmente para isso. Por quê? Professor, por que foi criada especialmente? Porque nós temos no campo da Secretaria de Segurança a administração penitenciária, que também é uma administração direta. Porém, por ter o ECA como um regedor de uma situação responsável pela parte da cultura do Estado, seja no fomento de ações culturais e na preservação daquela cultura. Porém, quando eu tenho um instituto que vai ser responsável pela preservação do patrimônio histórico, em muitos estados, se cria a fundação, ou um instituto, ou uma associação. No caso do governo da Paraíba, o IFAEP, ele foi constituído antes da Constituição. E aí a gente chama, que são poucas secretarias que ainda são assim, de órgãos de regime especial. Eles têm independência administrativa e financeira, porém estão atrelados parcialmente à administração direta. Então, para não criar confusão, em conceito básico, na administração direta, eu estou aqui como Secretaria de Segurança e tem a Secretaria de Administração do Estado. Eu vou agir aqui como secretário de Segurança, mandando as ações de segurança para o Estado, mas toda a parte de autonomia administrativa e financeira é feita pela Secretaria de Administração. Então, a folha de pagamento é feita com a folha geral do Governo do Estado, na Secretaria de Administração, as despesas que são executadas são vinculadas por lá. Quando eu pego uma indireta, ele tem autonomia administrativa e financeira. Então, o ordenador de despesa não é o secretário de administração, e sim o presidente, o superintendente, o chefe daquela repartição indireta. No órgão de regime especial, é mútuo, pode ter a mesma situação, só que com percentuais mais para um lado da direta ou mais para um lado da indireta. De forma ampla, na administração pública, a gente tem esses exemplos. E na administração privada, nós temos fundações também, estatutos, associações, né? Tanto com realidade religiosa, de clubes de futebol, de associações de futebol, de esportes, que venham complementar alguma atividade, e dentre elas nós temos as figuras também de ONG e OCIP, que eu vou deixar essa para mais na frente para poder detalhar. No campo da privada, tem um detalhe, é que essas instituições, elas têm como órgão fiscalizador o Ministério Público das Fundações, tá? No caso de fundação. E a partir do momento que eu tenho como órgão fiscalizador o Ministério Público, eu tenho o poder público observando e controlando as ações. Por que isso? Porque como eu não tenho fins lucrativos, a ideia é atingir um objetivo que seja para preencher uma necessidade da sociedade, no caso do Hospital Napoleão Laureano, a deficiência no tratamento pelo SUS em saúde, em tratamento oncológico,
precisa que tenha um órgão que controle. E a partir do momento da sua forma de atuação, ele vai ter outros órgãos de controle que participam. Então, por exemplo, se eu sou uma fundação e eu começo a receber recurso público federal, eu estou nesse momento aberto a receber fiscalizações da AGU, que é o controle interno da União, da CGU, o controle externo da União, respectivamente dos órgãos de poder de polícia, como Polícia Federal, como, dependendo da forma, Receita Federal, porque você tem tributos que você não tem a isenção tributária, mas você tem as retenções de uma folha de pagamento, de notas fiscais. Quando você recebe verbas do governo estadual, do Tribunal de Contas do Estado, dos Ministérios Públicos de ambas esferas, federal e estadual, da mesma forma para órgão municipal. Então, acho que o grande desafio hoje do terceiro setor é a velocidade como se mudou a interpretação, o poder e a transparência. Antigamente, o professor Marcelo atua há muitos anos na área pública, ele sabe disso, a gente sempre teve um controle muito forte na administração pública, através dos tribunais de contas, com todas as personalidades jurídicas da administração pública, da administração direta e indireta. Então, o Tribunal de Contas ele é o maior órgão de controle externo. Falando de controle externo porque ele está vinculado à Assembleia Legislativa, que, através dos tribunais de contas, cumpre o seu papel de fiscalização da administração pública, né? A gente tem o Tribunal de Contas da União, a nível federal, Tribunal de Contas do Estado, a nível estadual. Aqui em João Pessoa, nós não temos Tribunal de Contas municipal. O Tribunal de Contas do Estado, ele funciona com essa dupla função, ele controla as contas do Estado e as contas de todos os 223 municípios, mas em estados como Bahia, São Paulo, Fortaleza, existe o Tribunal de Contas municipal também. Então, voltando para essa realidade de fiscalização, na privada, as empresas privadas, e eu não estou falando do terceiro setor, elas sofrem uma forte fiscalização dos órgãos de Receita Estadual, Receita Federal, Receita Municipal, em relação à fiscalização dos seus tributos, e para poder ser efetiva, controla diversas atividades da empresa, como a parte dos seus estoques, as suas entradas, as suas saídas, o custo e assim por diante. Quando a gente chega no terceiro setor, por isso que eu queria essa pincelada na área pública e na área privada, ocorria que muitas vezes o poder público não tinha um senso de fiscalização muito grande. Não, aquela associação é para ajudar os idosos, aquela fundação é para ajudar os pacientes com câncer, aquele instituto é para ajudar as crianças que são órfãos. E aí, por ter esse apelo social e por também não ter regras de controle, porque existe uma isenção tributária, então a Receita não poderia, nem federal, nem estadual, nem municipal, agir com poder de fiscalização, porque eles são isentos de tributos. Quando você entra na área de tribunais de conta, também não tem sentido, porque eles não são órgãos da administração pública. Então, por muito tempo, o terceiro setor ficou meio que órfão de um poder de fiscalização efetivo, que quem deveria ter, de uma forma geral, é o próprio Ministério Público, né? Mas não agia. E aí, no galopar dos anos, a gente começou a ter um poder de fiscalização mais ativo do Ministério Público, tendo em vista a transparência pública, a questão das tecnologias trazerem de forma ampla um avanço, e aí se começou a ter um avanço no poder de fiscalização e das obrigações dessas instituições em relação a prestar contas ao usuário externo da sua atuação, que é a sociedade, assim como o poder judiciário, bancos, órgãos fiscalizadores. Então, o grande desafio, chegando agora dentro da temática dos desafios para o terceiro setor, é a gente poder visualizar que o poder de fiscalização e de transparência pública e de controle e de governança, ele aumenta significativamente porque está sendo a cada dia mais exigido uma transparência real, tanto da sua atividade social, como do seu cumprimento em relação à destinação das suas receitas e prestação de conta de suas despesas, como também a, digamos assim, conduta ilibada dos gestores daquela organização. Então, teríamos um balanço social através de um relatório de gestão
mostrando a execução de suas atividades ao longo de algum período, né, do período inicial até o período atual de sua execução, o balanço contábil mostrando a realidade patrimonial daquela empresa e digamos assim, e uma garantia fiscal através de suas certidões estarem todas negativadas pelo fato de estarem cumprindo com suas obrigações. Então, de meio geral, o conceito de terceiro setor dentro de uma realidade é essa. E aí, entrando em ONGs, em OCIP, a gente tem uma coisa bastante interessante, né? Porque, assim, toda OCIP, ela é uma ONG, mas nem toda ONG ela é uma OCIP. A partir de qual é a grande diferença? É que a OCIP, ela vem formalizar a figura jurídica da ONG, facilitando a possibilidade de uma maior oferta de recursos através de subvenções, termos de parcerias, convênios, editais dos órgãos do poder público, inclusive de alguns órgãos internacionais, como também a possibilidade, muitas vezes, de algumas vantagens fiscais, como a dedução, a destinação do imposto de renda pessoa física para essas. Então, assim, a OCIP, ela é mais rara, ela é mais incomum, por mais que esteja crescendo, do que a ONG. A ONG é uma organização onde ela vai atingir uma finalidade ambiental, educacional, a social, e a OCIP, ela também é isso, só que ela tem uma constituição jurídica mais forte, que dá para representá-la juridicamente. Então, essa é a grande diferença. E aí, dentro desse contexto, tanto a ONG quanto a OCIP, elas, por serem ligadas ao terceiro setor, não ter finalidades de fins lucrativos, e sim tem que atingir uma atividade que é o objetivo da sua Constituição, elas também estão dentro dessa realidade de um maior controle, de uma maior fiscalização, de uma melhor transparência. Para que tudo isso? Para que a garantia daquela empresa que se constituiu como uma ação filantrópica, como uma ação não governamental, que tende a preencher uma lacuna do poder público na sociedade, o cidadão tem a garantia de saber que eu posso contribuir com doações, ou com serviço voluntário, ou com a divulgação, ou de qualquer forma direta e indireta de ajuda, porque eu estou vendo que a transparência pública daquela instituição demonstra que ela é uma instituição privada ou pública sem fins lucrativos que atua plenamente no objetivo daquela sua destinação, seja nos campos de atuação que podem surgir. Tranquilo até aí? Show. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntando, porque senão a gente fica aqui e vai, né? Então, eu vou, Marcelo, se você me permitir, feita essa introdução inicial, falar um pouco da realidade específica da Fundação Napoleão Laureano, que é a qual eu atuo hoje, porque aí eu vou ter uma maior riqueza de situações práticas para demonstrar para os alunos. Pode ser assim? Tá bom, muito bem. Pronto. Então, vamos lá. A Fundação Napoleão Laureano, ela foi constituída há mais de 70 anos, né? E aí, o Napoleão Laureano, paraibano, médico, político, ele descobriu há muito tempo atrás, né, há 70 anos atrás, o câncer, quando o câncer era uma doença tão temida que se alguém descobria que tinha câncer, ninguém nem falava que a pessoa tinha câncer. Dizia assim, fulano tem aquela doença, bate na boca 3 vezes. De tão perigosa que era, por não ter meios científicos de tratamento. E aí ele, por ter uma condição financeira abonada, ele foi para os Estados Unidos fazer tratamento e lá descobriu que, infelizmente, a situação oncológica dele não tinha uma situação de reverter o quadro. O que ele teria agora era ter cuidados paliativos para ter uma qualidade de vida melhor até chegar o momento do seu falecimento. É triste, mas a realidade oncológica até hoje é assim. Quando você descobre um câncer mais cedo, você tem uma grande chance de recuperação e remissão total do câncer. Mas quando, infelizmente, já descobre num período avançado, não tem mais o que se fazer porque já está comprometido. Então, mas a pessoa está viva, e aí o que fazer? Trazer uma qualidade de vida para que o sofrimento venha a ser amenizado através de medicação, de conforto e contato com a família,
até o momento que vai. E aí, no cuidado paliativo, tem pessoas que, às vezes, têm uma previsão de vida de 1 ano e vive 8, e tem pessoas que têm previsão de 8 e vive 3 meses. É muito relativo, porque depende do organismo da pessoa. Tá? Mas a gente não está falando de medicina, mas para poder contextualizar. Diante desse contexto, na época, ele percebeu que fez, se eu, que tenho condições financeiras de poder viajar, fazer um tratamento internacional e não conseguir a cura, e se o quanto mais antes for identificado que a pessoa tem câncer, é melhor a sua recuperação, o que é que vai fazer os meus conterrâneos lá na Paraíba, um estado pobre do Brasil, e o Brasil, um país, em relação às grandes potências mundiais, pobre, naquela época principalmente, o que é que vai fazer dessas pessoas? Que era uma doença que estava aparecendo constantemente, né? Na verdade, ela já existia, mas ninguém identificava como câncer, dava a causa da morte como outro motivo. E aí, com o avanço da tecnologia, foi se identificando a característica de situações oncológicas. E aí ele se teve o desejo de criar uma fundação que, no princípio, ele queria fazer a nível nacional, onde essa fundação, pelo Ministério da Saúde, ficaria responsável por instituir os hospitais oncológicos em todo o país. Ele teve um grande esforço de juntar a bancada paraibana em Brasília e fazer todo um levantamento disso, mas, infelizmente, após ele criar a fundação, 3 meses após a criação da fundação, ele veio a falecer. E aí foi aquela comoção, porque ele era um grande motivador e lutador, né? Um guerreiro em relação a essa situação, e com esse poder de comoção pela sua partida, os poderes públicos, federal, estadual e municipal, resolveram botar em prática o seu sonho, que era criar um hospital oncológico, e aí foi criado o Hospital Napoleão Laureano, uns 12 anos depois, 10 anos depois. O Hospital Laureano hoje tem 62 anos de criação. E aí, como é que ficou, eu vou entrar agora na parte mais prática, feito esse contexto, como é que ficou a constituição do hospital? A fundação já estava criada, e dentro da fundação tem o Hospital Napoleão Laureano. O Hospital Napoleão Laureano, ele não tem personalidade jurídica. Quem tem a personalidade jurídica é a Fundação Napoleão Laureano. Ela é constituída por um conselho deliberativo, onde hoje, atualmente, os conselheiros são geralmente pessoas que têm uma reputação ilibada e uma representação social dentro do Estado e da cidade de forma plena. Nós temos donos de cartórios do Toscano de Brito, desembargadores, auditores do Tribunal de Contas, ex-presidentes da OAB, o próprio doutor Carneiro Arnaud, que foi o primeiro diretor do hospital há 62 anos atrás e hoje é diretor financeiro da fundação, pessoas com conhecimento na área contábil, e hoje o presidente da fundação é um contador. E isso foi uma revolução no hospital, porque até então, geralmente, quem passava como presidente de fundação foram médicos, teve já operadores do direito, mas na contabilidade mudou. E aí eu vou explicar como foi oportuno para o Hospital Napoleão Laureano, em 2021, ter um novo presidente na figura de contador. Por quê? Porque foi um momento que começou a aumentar as fiscalizações e a transparência pública, e aí nada melhor do que nessa hora ter um contador para poder organizar as informações a serem declaradas e prestadas contas ao pessoal, ao Ministério Público e aos usuários internos e externos. Vamos lá. O Hospital Napoleão Laureano hoje, ele já foi avançando ao longo desses 60 anos, é um hospital referência no estado, vem pessoas do estado de Pernambuco, vem pessoas do estado do Rio Grande do Norte, tem pessoas que vêm de São Paulo para cá, por incrível que pareça, porque o hospital ele tem 90% de sua atuação SUS. Então, hoje, 90% das operações, da atividade fim do hospital, atende à rede SUS. Como é que é essa vinculação com a rede SUS? O poder público, por ser ineficiente no tratamento oncológico, hoje nem o Estado, nem o município, nem a União tem na Paraíba nenhum hospital oncológico que atenda na magnitude que o Laureano atende. A gente tem a classificação CACOM+, com pediatria. O que é que significa isso? O hospital atende pacientes desde a sua situação clínica, diagnóstico inicial, e urgência, mediante alguma situação de urgência e emergência, até os tratamentos de combate ao câncer. Radioterapia, quimioterapia, iodoterapia, a parte de internação
seja ela pediatra ou adulto, a parte ambulatorial de coleta desses exames e diagnóstico desses exames. Tem exames que todos os hospitais da Paraíba, inclusive os privados, só fazem aqui no Laureano. Unimed, Nossa Senhora da Smile, Nossa Senhora das Neves, são exames patológicos que vão identificar a classificação daquele tipo de câncer para poder ver qual é o melhor tratamento a ser gerado ao paciente. E também a parte de UTI adulta e UTI pediátrica, e a parte de bloco cirúrgico. Hoje o bloco cirúrgico do Hospital Napoleão Laureano é o melhor bloco cirúrgico do estado da Paraíba, sem sombra de dúvidas. E por ele também atender em 10% do seu faturamento a parte de plano de saúde particular, muitas cirurgias, sem ser com finalidade oncológica, até cirurgias estéticas, de colocação de silicone, ou então de redução de estômago e tal, é feito também no nosso bloco cirúrgico. Ele é todo robotizado e é um grande ganho. A grande vantagem para a sociedade é que nós temos aqui, vou dar exemplo de 2 aparelhos. Nós vamos inaugurar agora um aparelho que é o acelerador linear. É um equipamento de radioterapia que, em relação aos equipamentos que antecedem ele é como se fosse, assim, de forma chula, comparar uma Ferrari com um Fiat. Então, assim, é um grande equipamento. Ele custou 10 milhões de reais. A gente comprou nos Estados Unidos em janeiro de 2023. E vocês que são de relações internacionais, eu vou detalhar um pouquinho, Marcelo, porque é bem interessante de relações internacionais e para a contabilidade também. Esse equipamento foi comprado com uma subvenção federal e ela veio do Ministério da Saúde, através do Ministério da Saúde, quando... Marcelo, me ajuda. Como era o nome do ministro da Saúde, que é paraibano, que foi agora no governo anterior? Marcelo Figueiredo. Que é o Queiroga, não é isso? Queiroga. Figueiredo, Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga. Pronto. Isso mesmo. Então, Marcelo Queiroga, enquanto paraibano e ministro, destinou a verba para a compra desse equipamento. E aí começou a pesquisa de preço do Hospital Napoleão Laureano para ver a quem a gente iria comprar. E aí são empresas europeias, internacionais, que são equipamentos de última geração. No Brasil, só tem 5 equipamentos desse tipo, e no Nordeste a gente é o único. E aí a gente conseguiu, só que a gente compra em dólar. E aí lembre que em janeiro de 2023 inicia o novo governo federal. A gente vinha saindo do governo, enquanto o chefe do Poder Executivo era o presidente Bolsonaro, e quem estava assumindo agora, em 2023, era então o presidente Lula. E aí, toda vez que existe uma mudança de poder, principalmente quando ele não dá continuidade àquela sucessão, ou seja, Marcelo Pinheiro, de forma a exemplificar, é presidente por 4 anos, prorroga por mais 4 anos, e aí ele não pode ser mais presidente, porque ultrapassou o período, está dentro do período máximo de 8 anos. Não, eu não posso ser, mas eu estou indicando Tiago para ser presidente. E aí faz uma campanha. Aconteceu que, nessa gestão, tanto só teve um mandato, o governador, o presidente Bolsonaro, poderia ser reeleito, como também nós tinha a situação de que quem ganhou foi o opositor. Então, essa instabilidade política, ela gera no cenário econômico risco. E diante do risco, o que é que acontece? Aumento dos juros e aumento também do dólar. E aí, o que é que acontece numa situação dessa? Nesse mesmo período estava tendo uma guerra, não lembro qual era, todo ano tem uma guerra diferente, mas estava tendo uma guerra, não sei se era da Afeganistão, não lembro agora, que também oscilou. E aí, minha gente, o dólar subiu. Mas de um jeito que a gente tinha 10 milhões de reais para comprar o acelerador, mas quando convertia para dólar, o preço do equipamento ficou tão caro que o hospital tinha que colocar uma média de 3 milhões a mais. Porque como o dólar aumentou, por mais que seja uma variação pequena, o dólar está... Hoje, quanto é que está o dólar hoje? Alguém sabe dizer? Eu não sei, eu nunca mais vi preço de dólar, mas o dólar hoje deve estar na faixa, deixa eu estar aqui rapidinho, o dólar. 5,01, bem, pelo menos isso estava na quinta-feira que eu olhei. Então pronto, 5 ponto quanto, professora? 5,01. 5,01. Geralmente, quando tem uma alteração, aumenta aí para 5,02, 3, 4, 5, e já é muito. Mas só quando você fala isso e converte em 10 milhões de reais, o 0,1 que aumenta é um valor muito alto. Então, a gente ficou a gente não tinha 3 milhões, é um hospital filantrópico para poder comprar, e tinha uma subvenção para prestar conta,
E aí, o que a gente teve que fazer? A gente criou quase que um centro de fiscalização da alta do dólar, e a gente ia vendo as notícias do cenário econômico, e quando a gente pegou uma brecha, que foi uma queda do dólar, naquela hora que a gente olhava assim mais ou menos de 2 em 2 horas, a gente ia atualizando e ia vendo o valor do dólar. Aí, atualizado. Quando a gente conseguiu pegar, agora caiu, aí a gente conseguiu comprar pelos 10 milhões, ainda sobrou um pouquinho, porque o dólar tinha caído significativamente naquele período, e aí oscila. Então, para você perceber como uma relação internacional de uma moeda estrangeira, mas de um equipamento que é estrangeiro e a moeda principal no mundo é o dólar, influencia dentro do terceiro setor através do poder de compra de um equipamento que vem de uma subvenção que tem que prestar conta. Então, você percebe aí a responsabilidade. Então, o paciente tem um equipamento desse do SUS, que ele não teria condições de pagar de forma privada, e a gente tem um outro equipamento aqui que chama PET scan, e ele consegue fazer uma leitura da cabeça aos pés. Eu não vou informar os termos técnicos da medicina, mas é como se ele conseguisse fazer não é um raio-x, tá? É um exame computadorizado completo, mais avançado que raio-x, ressonância, tomografia, ultrassom, exames de imagem, e o seu corpo inteiro fica na tela do computador. Você recebe um líquido, que é um líquido, como é que se chama? Aquele líquido do desenho dos Homens Simpsons, que é todo perigoso, é nuclear, e inclusive ele vem importado, ou vem de Brasília ou vem do Rio Grande do Norte, que já vem de outro local, que a gente tem tantas horas para poder aplicar esse insumo no paciente, porque ele se dissipa no ar, ele vai embora, como se fosse você abrir uma garrafa de álcool e deixar aberta, e ele vai se dissipando. Então, esse exame, um exame desse no particular, ele gera em torno do custo de 5 mil a 8 mil reais. E é muito caro para a pessoa que não tem condições financeiras. Uma pessoa que recebe um salário mínimo vai conseguir quando pagar, tendo que ter alimentação, moradia, pagar um exame desse. E aqui no hospital, se o paciente precisar fazer, ele faz gratuitamente. Ele é importante porque se você tiver algum pontinho pequeno que seja cancerígeno, ele já identifica. Ele é recomendado para pessoas que já tiveram câncer, estão com suspeita de metástase, que é o retorno do câncer em outras partes do corpo, e ele consegue identificar se houver realmente essa metástase, ele vai apresentar. Ele não é um exame preventivo. Por exemplo, eu não tenho nada e vou fazer esse exame para saber se eu tenho alguma situação de câncer. Vai aparecer? Vai. Mas a minha exposição ao material radioativo nuclear não é interessante se não houver uma necessidade. Dito isto, por que eu queria essa contextualização? Hoje, em números, o Hospital Napoleão Laureano, ele fecha a casa de receita em média de 6 milhões de reais mês, no somatório dos recursos que são oriundos do repasse do pagamento do SUS, particulares, convênios, subvenções e doações, e algumas outras receitas como locação de alguns espaços para atividade de lanchonete, restaurante, coisas do tipo. Além disso, a gente tem uma despesa em cerca de 8 milhões. E aí você vai me perguntar, como é que vocês fecham a conta, né? Se vocês têm aí uma média de 6 milhões de receita, de 5,5 a 6 milhões de receita, e de 7,5 a 8 de despesa, como é que funciona esse equilíbrio? É justamente por conta das subvenções e doações, que vem complementar a defasagem da tabela SUS. Oi? Que alguém tinha falado. Vem complementar a defasagem da tabela SUS. A tabela SUS hoje, ela está desatualizada desde 2011, ou seja, todos os anos nós temos o quê? Atualização do poder de compra, aumento da inflação, aumento do salário mínimo. Então, todo ano você tem uma inflação que ela se tenta acompanhar com o salário mínimo, e assim o nosso cenário econômico sempre é na tentativa de complementar a defasagem, né? Então, hoje o poder de compra do brasileiro é baixíssimo. As pessoas que têm uma maior renda ou que têm nível superior é pouquíssimo, né? Saiu agora uma pesquisa do Instituto que avalia isso, e na Paraíba nós temos, se eu não me engano, um ranking, ou é 17% ou é 12% da população ativa que tem nível superior. Então, nós somos os privilegiados de estarmos formados, e vocês, na qualidade de graduandos, se formando, em relação a toda a sociedade. Imagine, vamos arredondar para 20, vamos até aumentar, que de cada 1.000 pessoas que existem aqui na Paraíba,
só 200 são formadas, e, consequentemente, geralmente, a sua renda é equivalente ao seu grau de instrução. Então, a diferença social e econômico-financeira é muito grande. Então, o SUS, ele atinge a sociedade que menos tem, só que o repasse é paupérrimo. Pra vocês terem ideia, o plantão de um médico na urgência, ele é em torno de 100 a 150 reais, chega até 200 se for num feriado, domingo ou à noite. O plantão. Sabe quanto é que o SUS repassa por esse plantão? R$11,50. R$11,50. Eu pago 100 a 200 e o SUS repassa 11. Um exame que vai custar ali, sei lá, é um custo de R$500, ele vai passar no máximo em 130. Então, a defasagem é muito grande. Saiu uma decisão agora do governo federal, junto com o Congresso, da atualização da tabela SUS, só que ainda não se sabe se ela vai ser atualizada apenas na correção inflacionária do ano de 2023 para 2024, por exemplo, ou se ela vai pegar a correção histórica de mais de 10 anos atrás, né? Já estamos em 2024, 2021, 10 anos, 12, 13, 14 anos, 13 anos que a gente tem aí uma defasagem na tabela SUS. E aí, o que é que acontece? Por mais que eu seja um hospital filantrópico, sem fins lucrativos, que venha atender uma necessidade do poder público, a partir do momento que eu assumo esse comprometimento na qualidade de fundação e receber recursos públicos federal, estadual e municipal, nesse momento eu estou aberto a diversas fiscalizações e a cobranças daquele valor que foi destinado ao hospital. E aí é onde entra a importância da questão do controle, da governança, das transparências, da qualidade das demonstrações. Então, aqui o hospital, nós temos, todos os anos, por ser fundação, nós passamos por uma auditoria contábil externa, independente, tá? Não é uma auditoria contábil dos órgãos de controles públicos, é uma auditoria independente. Então, você, na qualidade de contador, pode fazer a prova de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade, e aí, dentro das suas dimensões, você pode fazer a autenticidade da contabilidade. Então, por exemplo, eu sou contador, tenho uma contabilidade, sou contador de uma empresa, eu tenho um escritório de contabilidade que faz a contabilidade de diversas empresas, e aí, tanto por necessidade minha ou de usuário externo, por exemplo, toda empresa que é SA, ela tem auditoria externa. Eu vou contratar Marcelo, e ele é auditor independente, e ele vai avaliar se as demonstrações contábeis da minha empresa, que foi assinada por um contador, realmente estão coerentes com a realidade. Então, aqui no hospital, como é que funciona? Nós fechamos a contabilidade, o prazo de fechamento é o normal da empresa privada, no final do mês de abril, e aí se passa as demonstrações para a auditoria, e ela vai fazer os acompanhamentos dos papéis de trabalho de auditoria e de fiscalização. E o que é que consubstancia a qualidade da auditoria? Por exemplo, no contas a receber. Olha, você colocou aqui que no teu contas a receber, na conta de adiantamento de clientes, você tem aí, sei lá, R$1 milhão. Eu queria o relatório que gerou essa informação para a contabilidade. E aí eu vou no sistema financeiro, que não é o sistema contábil, e vou mostrar que todos os pacientes particulares que pagaram o seu exame e executaram o exame. E aqueles que ainda estão para executar porque está agendado, ou porque quando foi fazer o exame, sua situação de saúde física naquele momento impediu, ele fica com o direito do cliente de poder fazer aquele exame, e por isso está na conta de adiantamento de clientes, porque ainda vou dar baixa naquele adiantamento com a execução do atendimento daquele paciente. Se eu não tenho esse relatório gerencial do contas a receber, a auditoria invalida aquela conta da contabilidade. Ele vai dizer, no mínimo, assim: a auditoria analisando a contas a receber da instituição não conseguiu encontrar documentos comprobatórios em relação aos valores lançados na sua contabilidade. Por isso, ela vem a reprovar esse item, ou então ela vem dizer assim, ela fica omissa de opinião em relação a contas a receber. Ele pode aprovar, reprovar, ou ficar omisso de opinião. Geralmente, para não prejudicar a empresa de forma plena, ele diz que está omisso, mas quando eu digo que estou omisso, eu também estou dizendo que não estou chancelando. Então, quando alguém precisa das demonstrações e pede o relatório de auditoria, que é, digamos assim, é o certificado ISO 9001 da contabilidade naquela instituição, rapaz, que contas a receber tem algum problema, né, que a auditoria não validou. Então,
o nível de controle tem que ser muito forte, tem que ser muito alto para poder dar a tranquilidade de uma gestão que toma decisões coerentes com aquilo que a legislação pede. Então, um outro ponto interessante que vale a pena colocar aqui para vocês é o controle de estoque, né? E aí esse controle de estoque ele vai ser fundamental porque é um patrimônio da empresa. Hoje aqui no hospital a gente tem um estoque na faixa de 10 milhões de reais, entre medicamentos, almoxarifado, bens de consumo. E aí é uma complicação, porque assim, vou dar um exemplo prático contábil que aconteceu aqui. Aqui a gente tem vários estoques. Eu tenho o estoque da farmácia central, onde fica o nosso acervo de medicamentos. Eu tenho uma farmácia no bloco cirúrgico, uma farmácia no andar de internação, uma farmácia na parte de oncologia, uma farmácia na parte de radioterapia, que é onde vão estar os medicamentos que servem para associar a atividade do hospital. Só que na contabilidade, meu estoque era unificado. Então, eu tinha mais ou menos, na prática, 8 estoques, e na contabilidade eu tinha um único estoque. E na hora de fazer os lançamentos e conciliar, basta um erro de entrada, na hora que eu recebo o medicamento, e um erro na saída, na hora da dispensação do medicamento, que já não vai bater o meu balanço, já não vai bater a minha contabilidade. E aí, para identificar uma movimentação de 10 milhões de reais girando em vários estoques, mas numa única conta contábil, era um desafio que era quase um processo de milagre bater. Então, o que é que a gente fez? Para cada estoque, a gente criou uma conta contábil, vinculada a um grupo do estoque. Então, hoje, quando eu estou fechando a conciliação do estoque da farmácia do bloco cirúrgico, eu pego o saldo inicial, que é o que ficou no saldo final de 2022, vou vendo as entradas que houve de transferência do estoque central para lá e as saídas para o bloco cirúrgico. Quando não bate, fica bem mais fácil identificar, porque eu vou verificar quais foram as cirurgias que foram realizadas, ela fica no sistema com o nome do paciente, e todo o material cirúrgico e medicamento que é utilizado fica cadastrado no prontuário do paciente. Então, eu consigo verificar onde houve o erro ou a ausência de informação para poder corrigir. E é aí onde eu vou entrar. No caso aqui do hospital, ele é um hospital referência e, por ter muito recurso, ele sempre é muito fiscalizado. E muitas vezes, até quem vem fazer auditoria, vem com um pensamento, às vezes, de que vai encontrar alguma coisa de errado e quando percebe, no máximo que encontra um erro. E aí, desde 2021, quando eu falei para vocês que o presidente atual da fundação, ele é contador, e ele foi criando uma equipe de controle interno, de contabilidade, de custos, para poder dar transparência e qualidade nas informações, para mostrar aquilo que a gente já sabia, que o hospital atende o seu mistério, que é atender a saúde pública de forma plena. E aí, entrando nesse campo, hoje, nós temos vários instrumentos de tecnologia que nos geram nessa visão futura um melhor controle. Então, hoje eu tenho de sistema, eu tenho na parte de pessoal, eu tenho um sistema o Fortes Pessoal, que faz a folha de pagamento, rescisão, férias, 13º. Eu tenho o Fortes RH, que em continuidade com o Fortes AC, ele me dá a tranquilidade dos recursos humanos do hospital. Eu tenho o sistema de ponto, o Fortes Ponto, que ele me dá a tranquilidade do ponto, que é integrado no setor pessoal. Você tem ideia, eu tenho o celular, o sistema de ponto, ele é vinculado por georreferência. Deixa eu só mostrar aqui a vocês o aplicativo. Então, eu tenho aqui o Colabore, esse íconezinho vermelho aqui. Quando eu clico nele, ele já aparece minha foto, meu cargo e tal. E aqui embaixo, eu tenho aqui registrar ponto. Então, ele abre o mapa. Vou soltar mais perto aqui, ele abre o mapa. Esse ponto azul é onde eu estou dentro do Hospital Napoleão Laureano. E ele tem uma área de cobertura. Uma área... Oi? A gente não está vendo os pontos. Ah, não está compartilhando. Deixa eu ver aqui. Opa, tá vendo agora? Não está compartilhado, não. Não, eu estou colocando na minha tela, na câmera. Eu só estou te vendo. Não sei se só... Ele está mostrando o celular dele. Eu estou mostrando o meu celular na câmera, professora. Eu não estou compartilhando na tela, não, tá? Ah, tá. É porque minha vista é meio ruimzinha. Ah, tá certo, professora. E aí,
Quando eu registro aqui, ele percebe que eu estou no campo do hospital e ele já bate meu ponto. Então, eu não preciso ir lá no relógio de ponto e bater o ponto. O funcionário, ele clica aqui e ele fica mostrando. E nesse aplicativo, ele recebe o contra-cheque dele, ele recebe os rendimentos tributáveis para o imposto de renda. Então, é um exemplo prático de como eu consigo, através da tecnologia, facilitar no hospital, que tem vários hectares aqui, a pessoa tem que ter vários relógios de ponto em vários locais, ou tem que sair para ir. E se eu tiver externamente, eu tenho que ir hoje na Secretaria de Saúde resolver um problema de um convênio, e é de 8 horas, eu deixo de bater o ponto? Não. Eu bato o ponto de lá, ele mostra que eu estou na Secretaria de Saúde e eu boto na justificativa, batida fora da área do Hospital Napoleoniano, porque eu estou em reunião externa. E aí uma pessoa do setor pessoal verifica que isso existe. Na parte contábil, e a gente tem um sistema de contabilidade, mas eu tenho, na parte de governança, a gente chama dos kanbans, que ele vai mostrando para mim como é que está o desenvolvimento da contabilidade. Quanto por cento falta para eu fechar a parte de clientes, a parte de fornecedores, a parte de estoques, a parte de bancos, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho desafios. Eu tenho um sistema contábil, que é um sistema dentro de um sistema maior hospitalar, que é o mesmo sistema que gerencia as cirurgias, os atendimentos, e tem a parte contábil e a parte financeira, só que a comunicação dele com outros sistemas é um pouco limitada. Então, por exemplo, hoje, os extratos bancários que eu tenho, o hospital tem várias contas, né? Então, a gente tem uma média de 40 contas bancárias, e eu tenho uma movimentação em média de 8 milhões mês. Então, você imagine aí o quanto de lançamento aparece nesse extrato. Todos esses lançamentos, ainda hoje, eles estão sendo feitos de forma manual. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade no sistema. Então, estou no processo agora de otimização do sistema, onde o banco vai, que é o que todo mundo faz, o banco vai gerar um arquivo TXT, eu importo para o sistema e automaticamente todos os lançamentos FEM e eu só faço a conciliação. Para você ter ideia, para eu poder dar conta desses extratos para fechar a contabilidade, eu tenho aqui 8 estagiários só em lançamento de extrato bancário. Da hora que eles chegam até a hora de sair, manhã e tarde, é só lançando para poder dar conta da movimentação. Então, mais ou menos por dia aqui, a gente tem uma liberação de pagamentos que varia entre 500 mil a R$1 milhão por dia. Então, dependendo do dia, pode ser que seja menor, 150 mil, 200 mil, mas é uma transação muito forte. E aí, professora Vitória, e professor Marcelo, eu deixo aí para vocês me guiarem aí o ponto mais, se teria algum ponto mais específico para eu poder mergulhar aí as informações. Fica à vontade, professor. Tiago, eu quero dizer a você que, pelo amor de Deus, não fale para fortes, não, certo? Que eu tô trabalhando com o sistema deles. Sim. E é uma pesquisa exploratória, dentro do limite que ele cedeu para a Universidade Federal, não é coisa fora do limite, não. Eu estou com um projeto aí, inclusive a aluna Adriana está aqui, Mariana não está aqui, não. E tem mais um aluno que faz parte. Nós estamos implantando um sistema diretamente ligado STN, Secretaria do Tesouro Nacional, sim, certo? Que vai dar toda a classificação orçamentária para todos os entes federativos, ele dá, junto com o Conselho de Contabilidade, Banco Central, tudo. Que hoje surgiu o MCASP, Manual de Contabilidade aplicado para o setor público, e o PCASP, Plano de Conta aplicado para o setor público. Então, quando ele diz assim, aplicado para o setor público, eu quero que vocês entendam que o setor público é todo aquele que, como o professor falou, que não tem fim lucrativo. Então, eu estou testando isso em fundações, não é só no hospital, não. E, especificamente, no Hospital Laureano, nós começamos agora a trabalhar nisso, a fazer um processo de orçamento para 2025, isso não é agora. Depois que estiver pronto, se der certo, eu vou passar para você, eu vou passar para todos os que fazem parte do hospital lá, para que vocês verifiquem o que foi que nós fizemos, o trabalho que nós fizemos. É uma pesquisa exploratória, gente, é uma pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória é aquilo que você vai adaptar uma coisa a uma outra coisa, entendeu? Porque eu sei, pessoalmente, que a maioria das ONGs, eles não têm essa interligação, certo?
em termos contábeis. Então, eu estou quebrando a cabeça aqui, estudando, me reunindo com esses alunos que fazem parte dessa pesquisa, que é faz parte da professora Vitória, com o tempo do projeto Com o Tempo da professora Vitória, faz parte. E no meu entusiasmo, na minha experiência de vida, na minha ajuda que os alunos estão dando, certo? Eu tenho certeza que eu vou explorar uma área que, sim, sem brincadeira nenhuma, eu vou mandar para o Ministério da Fazenda, para que seja aprovado isso e seja implantado em todos os entes que representem as ONGs. Eu quero fazer isso com contribuição. Eu não estou pensando em dinheiro, eu não estou pensando... Eu estou dizendo assim, porra, eu vou morrer, eu vou deixar alguma coisa aí para que alguém dê uma continuidade. Mas, nesse momento, professor Tiago, eu estou em fase de estudos, só de estudos e execução, certo? Vou fazer várias visitas a você, vou fazer várias visitas ao Centro de Estudo e Pesquisa Científica, lá do próprio hospital, que o próprio hospital tem um centro de estudo e pesquisa. Não é só pesquisa médica, não. Não é o cara que descobre uma cura para o câncer assim, do tipo tal. Esse aí já tem. Não é isso. É uma pesquisa científica na área de controle. Ó, gente, se você não tiver controle na sua vida, se você não tiver controle em nada, então deixa essa profissão. Procure outra profissão aí. Entendeu? Mas tudo é como o senhor está dizendo. Transparência e controle. Perfeito. Perfeito. Não, foi muito bom, Marcelo, você falar sobre isso, porque até me ajuda a uma coisa que é passar batido, que é muito importante. Vamos lá, gente. O professor Marcelo está falando sobre orçamento, né? O orçamento, ele tem uma ferramenta administrativa, porque antes disso eu vou, só para conceituar, assim, para dar uma baliza. Nas ciências que são ligadas e interligadas, nós temos aí, só um segundo, só para desativar aqui, mas tá. Pronto, ok. Nas ciências a gente tem o seguinte, a economia, ela faz uma previsão. A economia, ela faz uma previsão do cenário econômico, macro e microeconômico, né? Então, ele tem um poder a ciência econômica de me dar uma visão de futuro. Eu quero entender como é que está a perspectiva do cenário econômico nacional e mundial para 2025. Então, eu vou analisar pela economia através das pessoas que atuam com a economia. A administração, ela executa em tempo presente as ações das empresas. Então, o administrador, ele vai lá, está executando as atividades. E a contabilidade, ela registra e controla essas atividades que foram previstas pelo cenário econômico e executadas pela administração. Quando eu faço um registro contábil, eu estou registrando, geralmente, uma contabilidade que está em dia, ela está com 30 dias, o mês de janeiro acabou, em fevereiro ela começa a lançar os fatos contábeis que ocorreram no mês anterior. E aí, então a contabilidade trabalha com o passado? Não, pelo contrário, ela vai registrar as informações para que ela tenha um diagnóstico de como é que se comportou, para a partir daí ela cria um controle a tempo presente de prevenção. Então, por exemplo, se eu percebo, aqui no hospital, vou dar um exemplo típico no hospital, se eu percebo que no mês de janeiro eu tive que comprar de última hora um quantitativo maior de soro, e por comprar de última hora, eu tive que ter um dispêndio de financeiro maior, porque eu não tive tempo de fazer uma pesquisa de preço, de fazer uma compra para 6 meses, para 9 meses, porque foi uma necessidade. Eu percebendo que o soro é um material, é um medicamento que está tendo uma demanda maior, com esse indicador, eu já vejo que se a previsão de atendimentos estiver crescente, o indicador estiver crescente, eu tenho que comprar maior, para não vir a faltar medicamento no hospital, ou eu ter que comprar de última hora num preço mais caro por estar comprando de última hora, ou ter que comprar à vista porque não tenho tempo de comprar a prazo. Então, isso é uma demonstração de como a figura do orçamento, que é onde eu vou entrar, ela é importante. Na administração pública, como é que funciona o orçamento? Previsão de receita e fixação de despesa. Então,
o Poder Executivo apresenta uma proposta ao Poder Legislativo, Câmara de Vereadores, Prefeitura de João Pessoa, a Câmara de Vereadores, Governo Estadual, a Assembleia, Presidência da República, ao Congresso, ela apresenta uma ideia de orçamento e o Poder Legislativo vai fazer o fechamento dele em relação a deferir ou indeferir, e aí vai alterando, e na política vai tendo aquele poder de barganha. Eu aprovo isso, se você aprovar aquilo, e assim vai. Quando fecha, aí todo ano nós vamos ter a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que vai estar ligada ao Plano Plurianual, né, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a LDO, o Plano e a LOA. Dentro da LOA, que é do exercício financeiro, ele vai estar lá na administração pública dizendo, ó, tua previsão de receita é essa, e a tua fixação de despesa é essa, né? A receita a gente prevê, despesa a gente fixa. Logicamente que na execução eu tenho o poder de mudar, eu não quero mais gastar com isso, mudar com aquilo, mas eu estou amarrado por um valor de previsão de receita que vai bater ou vai sobrar com a fixação de despesa. Para que isso? Para que o poder público já esteja amarrado de não gastar mais do que pode. Nas empresas privadas, esse orçamento na área pública, ele é obrigatório, tá? Ele é lei, a LOA tem que ter. Se não tiver LOA, o poder público no início do ano não faz nenhum pagamento de nada. Na empresa privada, o orçamento ele não é obrigatório, porém ele é necessário, primordial e importantíssimo, porque a partir do momento que eu vejo o comportamento dos 3 últimos anos, eu pego o comportamento das minhas receitas e despesas em 2021, 2022, 2023, eu consigo ter uma ideia de cenário econômico-financeiro para 2024. Então, agora em 2024, a gente fechando o orçamento financeiro para 2025, quando chega 2025, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui o orçamento nessa mão e eu tenho aqui a execução. Mês a mês eu vou verificar se minha execução está batendo com o orçamento. E mesmo que não esteja batendo por uma situação excepcional, por exemplo, no ano do que surgiu o Covid, ninguém imaginava o custo que o hospital ia ter com álcool, com máscara, com oxigênio. Os preços aumentaram significativamente. Então, por mais que eu já tivesse um orçamento pronto, ele ultrapassou de forma estratosférica os valores. Mas para que serve o orçamento? Para ele servir como uma linha de segurança. Olha, não vai, tu tá gastando muito com isso aqui, vai faltar dinheiro porque já está todo dividido, ou então tu vai ter que transferir. Tu estava prevendo gastar 200 mil com um investimento de capacitação na área do pessoal da recepção, mas como está aumentando tua despesa com capacitação na área contábil, tu vai ter que abortar isso e colocar. Então, você tem um poder de ver, através do orçamento, a situação econômica financeira prevista e executada, para que o gestor venha tomar a decisão. Então, Marcelo, conto com nossa parceria, vou dar uma notícia de primeira mão, não está oficial ainda, então peço ressalva, mas ontem eu fui convidado pela presidência da fundação e pelo diretor financeiro para assumir a presidência aqui do hospital do Centro de Estudo. Então, o Centro de Estudo Mário Cruyff, que foi um grande médico pesquisador, ele está justamente aberto para, em parceria com as instituições de educação, fazer as pesquisas e integração. Então, aqui no hospital, é uma honra a gente poder ser o estudo de caso desse projeto piloto, e conto com nossa parceria no que a gente puder sentar, ver, vamos fazer assim, tá, para que fique uma coisa bastante interessante mesmo, que eu sei que se você está na frente é assim, para a gente poder executar. Então, assim, o orçamento financeiro é um instrumento necessário, e hoje o hospital, ele está falho no orçamento financeiro, porque as tomadas de decisões estão sendo em cima de necessidades emergenciais que não respeitam o que está previsto, e a qualidade desse orçamento também não foi bem feita, porque a gente agora, que organizou a parte contábil, que estava com diversas necessidades de organizar de 2021 para cá, com um contador como presidente, a gente aumentou, para você ter ideia, a gente aumentou uma média de 10 pessoas no setor contábil, mais umas 5 no setor de faturamento, aumentou uma média de 30 pessoas só para gerar informação de qualidade para poder a gente prestar. Então, agora que a gente está com a parte contábil tranquila, vamos agora entrar na parte presencial, que é a parte presente do financeiro. Então, o orçamento vai ser muito bom para atender essa situação. Estou à disposição, fica à vontade. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa... Está em fase de estudo, viu? Está em fase de estudo. Aí. Maria Vitória levantou a mão. Fica à vontade, Maria Vitória. Professor Marcelo permitir aí, tá? A professora Vitória, tá? Fica à vontade. Vai lá, Maria.
Será que ela está botando no comentário? Deixa eu ver. Porque ela está lembrando todos. É a frequência, né? Certificados. Ok. Isso. Obrigado, Maria. Eu tenho uma pergunta também. João. Como é que funciona a prestação de contas? Vocês fazem prestação de contas por âmbito federal ou por estadual? Boa pergunta. Excelente pergunta, Maria. Nós temos a prestação de conta. Vamos lá. Prestação de conta é um instrumento que você utiliza ele para prestar, enquanto órgão público, ao Tribunal de Contas do Estado ou Tribunal de Contas da União. A gente não é órgão público, a gente não presta conta aos tribunais de contas. Porém, como nós recebemos subvenções públicas a nível federal, estadual, municipal, através de convênios ou o termo de repasse, que é uma modalidade de transferência pública, cada convênio que a gente recebe, ele tem uma prestação de contas. Então, o que acontece? Eu recebi esses 10 milhões de reais para comprar um acelerador linear. Então, o dinheiro entra na conta, por ser um recurso federal, a gente aplica esse dinheiro, o governo federal já cria uma conta corrente e uma conta de aplicação, então ele está sendo aplicado. Ele está rendendo. Faz a pesquisa de preço, a licitação, encontra o menor preço com melhor qualidade, faz a compra, acosta, nota fiscal, comprovante de pagamento, instalação do equipamento, ele em atuação, e aí eu consigo prestar conta para o governo federal do dispêndio financeiro e mostrando que o equipamento se encontra instalado no hospital e em execução. Então, deixa eu só pegar aqui para você. Tem aqui no site, eu vou compartilhar. Além de eu prestar conta de cada subvenção, de cada convênio de forma individualizada, eu tenho a obrigação de prestar conta ao Ministério Público e ao Conselho da Fundação. Porque o Conselho, ele também tem que ter as contas. Eles são os tomadores de decisões gerais. Tem um presidente, mas a decisão é colegiada. Quando é uma decisão mais séria, o presidente sempre convoca uma reunião extraordinária do Conselho e eles vão votar pela decisão do hospital. Vocês terem uma ideia? Pronto, um caso interessante. Com isso eu vou responder a tua pergunta de prestação de contas e vou dar 2 exemplos. Lembra que eu falei que a tabela do SUS é desatualizada? Guarda essa informação. Quando o poder público não consegue executar as atividades de saúde, ele contratualiza hospitais particulares ou filantrópicos para fazer a parte SUS. Nós fazemos uma contratualização de até 90%. Só que o valor que ele paga por esse procedimento está um valor desatualizado desde 2011. Guarda essa informação. Quando o poder público não tem o serviço público e nem tem nas contratualizações, ou tem, mas já está com a carga máxima de atuação, ele pode mandar que o paciente vá em um hospital privado, faça o tratamento e ele passa o valor para aquele hospital privado. Porque a obrigação do governo é artigo 5º da Constituição, direito à saúde, né? Está dentro das atribuições. Então, se a pessoa é hipossuficiente financeira, ela entra na justiça com um mandato e diz, olha, eu preciso de tal medicamento, esse medicamento, uma dose custa 15 mil reais, eu não tenho condições, o governo federal vai lá, ou a justiça vai lá e determina que o poder público compra aquela medicação. Por que eu digo isso? A gente entrou com uma ação contra a União, porque quando ela contratualiza dessa forma, ela paga muito maior do que paga ao quem já é o contratualizado normal, o fixo, não esse eventual. E aí a defasagem desse valor ao longo de 5 anos deu um valor altíssimo, a gente trocou uma ação em 2021, 2022 transitou em julgado, 2023 saiu a carta precatória e está agora em 2024 com previsão de pagamento. Pra você ter ideia, os valores dessa diferença financeira, quando começou, estava em média, corrigido hoje, dá uma média de quase 250 milhões de reais. Então a gente tem aí para receber um valor alto, que na contabilidade, por mais que ela já tenha transitado em julgado em 2022, e pelo CPC me disse que quando um bem de contingência já está transitado em julgado, eu já tenho a obrigação de declarar ele no meu balanço como direito, existe um agravo de instrumento da AGU, que é uma ação que pode questionar aquela decisão. E essa ação da AGU pede a anulação do precatório. Então, como existe um risco desse direito não se consolidar, a gente, por prudência, eu tinha a faculdade de lançar, porque já estava transitado e julgado, mas eu também tinha a faculdade de não lançar. Então, eu botei nas notas explicativas que existia um ativo já transitado e julgado com carta precatória,
mas que não foi lançado na contabilidade pelo fato de existir um agravo que pode alterar, que pode ter um resultado da justiça de proibir o pagamento desse precatório. Por quê, gente? Imagine, eu tenho um patrimônio, um balanço patrimonial aqui, que a gente fecha na casa aí de... deixa eu lembrar aqui. Não lembro o valor específico, mas vou botar um valor aqui. 10 milhões é o patrimônio, né? Aí eu lanço um precatório de... um precatório, não é nem 10 milhões o patrimônio, a minha receita, o meu superávit, geralmente ele está em torno ali entre 2 a 5 a 3 milhões quando somos mais subvenções. Né? Graças a Deus, a gente não faz tempo que a gente não é deficitário. Quando entrar um precatório de 188 milhões, vai dar um estouro de receita gigante. Então, se eu tivesse lançado em 2022, estaria lá com a receita, com o meu direito a receber altíssimo, chamando a atenção. E se por acaso a decisão do agravo for de, não, está proibido, vocês não vão receber esse valor, no ano seguinte, ou no ano que sair essa decisão, eu tenho que dar baixa. E aí, aqueles 188 milhões de receita que foi no ano, no outro ano, ele não entrando, vai ser 188 milhões de prejuízo, que eu vou ter que dar baixa. Então, assim, por prudência, a gente está colocando nota explicativa. Assim que esse valor for efetivamente pago, a gente vai colocar na contabilidade no lançamento. É uma questão de prudência. Poderia colocar? Poderia. Estaria errado? Não. Não colocando está errado também não. Está dentro da liberdade da gente, enquanto contador, lançar. Por que eu estou dizendo isso? Na prestação de contas que eu faço ao Ministério Público, a gente manda o balanço, as demonstrações contábeis como um todo e o nosso relatório gerencial. E aí é isso que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu sei que tem gente falando aí, eu já olho, tá, professora? Mas só para mostrar aqui, deixa eu colocar aqui, janela, clicar aqui, janela, compartilhar. Não é essa daqui. Deixa aqui. Tá, já está compartilhado aí para vocês? Está aparecendo? Sim, eu tô lhe vendo. Mas está vendo a tela do Google aberta? Não? Está Então, peraí. aparecendo só seu nome. Tiago está apresentando. Então, peraí. Deixa eu parar a apresentação e colocar de outro jeito. Eu queria só fazer uma pergunta. Pois não, Adriana, à vontade. Nessa última fala sua. Sim. Eu também posso citar como exemplo, agora na pandemia, que o hospital particular, que é a Unimed, ela começou também a atender os pacientes com Covid pelo SUS. Sim. Eu posso citar também isso como exemplo, no caso, aí o governo... Sim. A Unimed, ela não é filantrópica, ela é uma instituição privada, e quando ela atende pelo SUS o pessoal com Covid, ela está fazendo às vezes. Tal. Aí, geralmente, numa situação dessa, na situação oncológica, o governo federal paga um valor bem maior do que o que paga aquele que faz todo mês, de via de regra, não de forma excepcional. Entendeu? Entendi. Tá, muito obrigada. Eu acho que agora compartilhou, não foi? Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou colocar aqui. Pronto. Se vocês entrarem aqui no site do Hospital Napoleão Laureano, hospital. Deixa eu só pegar aqui o outro teclado. Hospital Napoleão Laureano. Aqui no site. Tem aqui um campo de transparência. E aqui dentro de transparência vai ter dados, citações, identidade, dado nacional, salvo me engano. Aqui em dados. Eu tenho os dados normativos, dados de reuniões, dados estatísticos, ações, prestação de contas. Aí aqui eu tenho um relatório de governança corporativa. Então eu vou pegar aqui o 2022. Aqui perguntou sobre prestação de contas, tá? Tanto fica no site, como a gente tem nenhuma aqui. Ela é impressa em forma de revista. Como também aqui no hospital tem uns totens
onde mostra os totens, é um totem com computador, como se fosse um terminal de atendimento, que a gente vai pagar o estacionamento no shopping. E essa revista fica, e qualquer pessoa que transitar pelo hospital, paciente, funcionário, médico, acompanhante, consegue ter todos os dados. Então, como é que funciona a nossa prestação de contas do Ministério Público? Além das informações oficiais, as demonstrações de documentos, de forma mais transparente, a gente coloca aqui também, ó, a revista, deixa eu só diminuir um pouquinho. Na panorama só da vida, relatório de governança corporativa 2022. E aí tem os dados iniciais, a fundação, o conselho fiscal, o hospital como um todo, o conselho deliberativo. E aí a gente vai para a área construída, as fotos de registro, imagem aérea. Então, aquilo que eu falei, imagina, porque não tem uma foto completa, porque ela é grande demais. Isso aqui, gente, ó, isso aqui é a área do hospital, isso aqui é a área do hospital, isso aqui para cá, tem área para cá. Imagina a pessoa ter que ir para o relógio de ponto, botar aqui essa parte aqui, por exemplo, é a internação adulta. Aqui embaixo é urgência e emergência. Essa área aqui é ambulatorial. Essa parte aqui é quimioterapia. Esse setor aqui é a parte administrativa. Então, se eu tiver vários relógios de ponto, o tempo que eu vou perder do funcionário ter que bater ponto, ou ter que botar vários relógios em vários locais, com aquela ferramenta tecnológica, agiliza significativamente. Mas voltando. Então, além de mostrar os registros... Tiago, Hoje é a opção. olha, é o seguinte, nós temos uma outra mesa agora às 10h30. É muito interessante para mostrar, mas aí a gente vai ter, vamos 5 minutos para a gente concluir. Obrigado, professora. Desculpa, eu não sabia quem é a outra, perdão, viu? Então, deixa eu correr aqui. Na parte introdutória, fala sobre o hospital, mas a parte que eu quero mostrar para vocês a prestação de contas, aqui vai ter um campozinho aqui. Já mostrei o caminho, vocês podem ver depois com calma. Posso até mandar para o professor Marcelo também o arquivo. Então, aqui eu vou ter os dados de, por exemplo, emendas dos parlamentares federais. Então, nós tivemos ao longo de 2022 4.307.000. Aqui está todos os deputados que encaminharam emendas. Os valores estão aqui. Cada emenda dessa houve uma prestação de conta individual. E aqui está o demonstrativo de quanto foi. Foi 4 milhões em emendas. Emenda dos deputados estaduais. A gente teve 2.697.000 emendas. Quando eu chego aqui, dos vereadores, 2 milhões. Doações através de conta da Energisa. Doações geral, Telemar, conta da Cagepa, com um valor de 6 milhões. Quando eu venho para cá, os dados estatísticos, eu vou ter os dados do hospital em relação a atendimento, de consulta. Isso aqui eu vou pular, porque é a parte da atividade fim. Mas eu tenho um campozinho aqui, que é uma forma de prestar conta, tá? Para quem perguntou, estou mostrando o que é que o hospital está fazendo, quantos óbitos tiveram, quantas cirurgias, quantas altas, e aí eu vou seguindo aqui toda a parte de exame, tratamento do hospital, até eu chegar nos dados contábeis e financeiros. Deixa eu puxar para aqui, UTI. Aqui é muita informação, mas eu estou só passando aqui para poder cumprir aí com o pedido da professora. Número de funcionários, tal. Esse é um dos equipamentos que eu falo, que são equipamentos altíssimos de valor. Não é o que eu falei ainda. Ou é? É o acelerador linear. É esse aqui. É esse aqui. Esse aqui foi 10 milhões de reais. Aí, vou colocar aqui agora, certidões negativas, e a gente tem todas as certidões negativas federal, estadual, acho que é uma forma de prestar conta também. Como aqui, ó, dados financeiros. Então, aqui eu tenho percentual do EBITDA sobre o faturamento, fluxo de caixa, despesa geral, valores em estoque. Ó, em 2022 estava em 11 milhões o estoque. 10 milhões, 6. Olha como foi a evolução do estoque do hospital. De 6 milhões passou para 7, para 10, para 11. Ou seja, em 1, 2, 3, 4 anos, vão aumentar aí de mais ou menos 5 milhões para arredondar. Aí aqui eu tenho demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, comparativo dos anos anteriores com o ano atual. Tenho as assinaturas, as informações das demonstrações, as notas explicativas, aquela que eu falei está aqui no meio, não vou entrar agora para não perder o meu tempo. E passando. Você tem ideia? São 116 páginas de prestação de contas. Então, assim, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar o último dado aqui.
É isso. Então, assim, deixa eu voltar para cá. Vou deixar de compartilhar a tela para poder ver vocês. Então, quando a gente vai falar do terceiro setor, é um mundo. Dá para fazer um curso de um semestre, né? Mas o meu intuito aqui foi passar um pouquinho do que é o terceiro setor, quais são as opções que tem, que existem, o que é, de forma geral, o que é que a gente pode fechar a nível de futuro. Um aumento de controle significativo, de transparência pública, de prestação de contas, de efetividade do valor e se ele está cumprindo a obrigação social com base no respeito à legislação, à ética e à coerência. Então, esse é o futuro. Então, cada vez mais vai estar tecnologicamente demonstrado se aquela ONG, aquela fundação, aquele estatuto, ele cumpriu com o seu papel. Aquilo que não tinha tanta fiscalização e evidência para a sociedade, via de regra, vai ser a cada ano mais e mais claro, divulgado, transparente. Então vai chegar um momento que talvez a gente vai ter um aplicativo no celular e vai clicar assim, Fundação Japaraíba, ONG Japaraíba, e vai mostrar como é que está toda a transparência pública dela. O futuro é sempre em avanço nesse sentido, e o nosso papel hoje é cumprir com o controle, com as regras, para poder executar a atividade fim dessa instituição. Eu agradeço ao professor Marcelo, professora Vitória, a todos vocês pela paciência. Eu não sei se eu atendi a expectativa, mas foi o meu esforço para mostrar para vocês aí o que a gente tem de melhor aqui no hospital e na nossa história enquanto terceiro setor. Muito obrigado, professor. Muito obrigada, professor Tiago. Nossa, não estão me vendo, né? Deixa eu ver se eu sei que problema deu aqui, mas foi ótimo aqui como você disse, é um tema não só muito instigante, mas também muito amplo, né? Realmente, começar a falar, né? Se estende bastante, mas agradeço muito, né, a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu compartilhar de experiências, né? E espero que a gente possa ter outras oportunidades, né, de dialogar. Mas, em nome do Contemplo, agradeço e agradeço também aos extensionistas que estão aqui, que fazem, né, parte da equipe, que fazem com que também essa parte aqui operacional, né, e todo o apoio aconteça, né? Então, muito obrigada, professor Tiago, muito obrigada, professor Marcelo, e eu convido vocês para a próxima atividade, né, que está aí, Vitória está colocando, que é uma mesa redonda, né, que vai acontecer sobre a extensão, né? Professor, só um último aviso, eu peço permissão, é que eu vi no início vocês falando sobre a palestra que vocês tiveram sobre imposto de renda, que foi muito boa, que tinha e tal. Eu deixo o convite, caso vocês tenham interesse, só para o professor Marcelo falar comigo, que eu alinho com ele. A gente, no próximo sábado, pela manhã, vai ter uma oficina sobre imposto de renda lá no Uniesp. Tá? Então, a gente pode abrir para alunos de outras instituições, e não vai ser a única, vão ter outras, que a gente tem um núcleo de apoio contábil fiscal com a Receita Federal. Então, assim, se vocês tiverem, os alunos tiverem interesse em fazer uma oficina prática, para aprender na prática mesmo do sistema, no laboratório, a como fazer o imposto de renda, fala com o professor Marcelo. O professor Marcelo me passa a lista de quantos alunos são, e eu vejo nas turmas que a gente vai lançar, qual que a gente consegue colocar. Então, fica aí o convite, caso vocês, já que esse ano foi complicado, vocês vão fazer depois do período, caso ainda queira, a gente se coloca à disposição na instituição, com o maior prazer para receber vocês. Inclusive, tem alunos nossos, na Federal, participando de uma liga de mercado financeiro, que é um termo de parceria, né? É uma relação mútua de ajuda. Então, caso vocês tenham interesse, só falar com o professor Marcelo e dizer, tem esses alunos aqui que a gente diz o dia e o horário, tá bom? Tá certo, professor Tiago. Agradecemos muito a sua disponibilidade. Com certeza haverá interessados, né? Estaremos encaminhando o professor Marcelo. Agradecemos mais uma vez por esse convite. Os alunos tenho certeza que farão muito bom proveito dessa oportunidade, né? De aprender na prática imposto de renda. Perfeito. Obrigado, professor Marcelo. Obrigado, professor Vitória, e a todos vocês aí. Vamos fazer um com quem está